mas eu queria chamar a atenção para esse fato. Então ele começa a relatar aos seus filhos o que deveria acontecer, fala sobre cada um deles e o que estava para vir sobre eles. Por exemplo, Rúben era o filho primogênito de Jacó. O primeiro filho dele era Rúben. E ao primogênito, o que está destinado ao primogênito? A herança, né? A bênção. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O que verdadeiramente representa ser o primogênito e lutar por esse direito. Então, Rúben era esse, como diz claramente aqui, ó, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subistes ao leito de teu pai e o profanaste, subistes à minha cama. Então perceba que aquele que deveria herdar a bênção, que deveria de fato ter sobre ele a verdadeira razão de ser primogênito, ele perdeu isso, e teve uma razão pelo qual ele perdeu isso. Você vê que vem descrevendo, Jacó está falando aqui, descreve tudo sobre ele, mas mostra que ele não será o mais excelente e que ele não terá essa bênção. E aí eu queria ver com vocês na imersão, quem tiver aí ou puder projetar, o ponto 3 da quarta-feira, por favor, projeta aí, para a gente ler aqui junto. Vamos ler? Rúben podia ter obtido a primogenitura, mas perdeu esse direito para os filhos de José, por ter cometido imoralidade sexual. Isto é um alerta para nós. Se queremos ser úteis nas mãos do Senhor, precisamos prestar muita atenção a isso e jamais cometer algo dessa gravidade. Fujamos das paixões da mocidade e conservemos-nos sempre limpos diante do Senhor. Então, essa questão da imoralidade sexual é uma coisa que a gente deve dar muita atenção. A nossa relação com o sexo oposto tem que ter uma atenção muito especial. Porque nós conhecemos, acredito que você também conhece, eu conheço vários, que tinham grande utilidade nas mãos de Deus. E por cair em situações como essa de Rúben, o que aconteceu? Perdeu essa utilidade, porque a sua dignidade, a sua pessoa, o seu testemunho foi maculado com algo extremamente sério. Não é que essa pessoa, pronto, acabou, Deus vai esquecer, não. Mas do ponto de vista de ser útil nas mãos de Deus, irmãos, leva tempo para se recuperar ou para pagar a mancha de alguém que comete um ato como esse. E a coisa é tão séria que o próprio Rúben perdeu o direito de primogenitura. E eu estava lendo, mostrando aqui para Norberto, que em Crônica, deixa eu ver se eu localizo esse versículo aqui mais uma vez, que no livro das Crônicas, salvo engano, está aqui, ó, primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, verso 1, projeta aí, primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, verso 1, ó, vamos ler juntos aqui, ó. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, interessante que chama a atenção para esse fato, né? O primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leite de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que na genealogia não foi contado mais como primogênito. Os irmãos percebem? Ele poderia ter aproveitado isso, mas no entanto ele perdeu por conta dessa atitude. Então, principalmente, claro, isso vale para todos, mas principalmente para nós irmãos, precisamos considerar muito, ter esse cuidado, ter muito cuidado com essa questão da nossa relação com o sexo oposto. Nós não podemos achar que somos os mais fortes, que isso nunca vai acontecer conosco. Se tivermos essa postura, pode ter certeza, você já vai cair, eu já vou cair. Não existe nenhum homem forte contra o pecado.
Nós só resistimos o quanto estamos próximos da palavra, o quanto estamos dando atenção ao que Deus está falando. Quando nós nos afastamos, nós nos tornamos presa fácil. Então, essa é a condição de Rúben. Verso 5 de Gênesis 49 diz assim: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. 7. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividir-os-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Então perceba que os da sequência, que era Levi e Simeão, também perderam esse direito, por conta de algo também comportamental, do comportamento dele. Tomaram as dores da sua irmã, que fora violentada, sem consultar o pai, sem buscar uma direção, por si só tomaram essa decisão e mataram, fizeram uma verdadeira matança. E isso foi suficiente para que eles também perdessem o direito de primogenitura. Porque já que Rúben era o primogênito, mas perdeu, esse direito passava para o seguinte, e por aí ia. Então, irmãos, são duas coisas que também gostaria de ler com vocês aqui. Ponto 1 da quinta-feira, a gente deve também atentar, o ponto 1 e o ponto 2. Projeto ponto 1 da quinta-feira, tá? Vamos ler aqui. Agora eu gostaria de ouvir a voz de vocês lendo comigo, tá? Amém. Simeão e Levi Perderam o direito de primogenitura por serem violentos no episódio de Siquém. O Senhor não nos incita à violência para tomar os reinos deste mundo. Ao contrário, Ele nos diz que os mansos herdarão a terra. Por isso, não usamos de violência contra ninguém, nem provocamos intrigas ou inimizade entre os irmãos. Sejamos pacificadores. Então aí a razão dele ter perdido esse direito de primogenitura. Nós podemos até cair na tolice, às vezes, de querer reagir ou revidar determinados ataques sobre nós, até sobre a igreja na sua localidade. Irmãos e irmãs, não caia nessa. A igreja é de Deus. Amém. E Ele defende a sua igreja. Nós não temos o menor poder de defender a igreja, aquilo que é de Deus. E Ele sabe os meios, os caminhos que deve usar para combater, ou até mesmo para punir aqueles que atacam a igreja. Isso compete a Deus. Então nós não podemos cair nessa também que caiu Simeão e Levi. Vamos deixar nas mãos do Senhor, que Ele sabe cuidar melhor do que nós, certo? Aí então nós vemos aqui uma observação sobre Levi. Bota o ponto 2 aí, Elias, da quinta-feira. Porque mesmo nessa situação, mas ainda pode surgir uma oportunidade na qual a gente possa, vamos dizer assim, se redimir e voltar o nosso coração para o Senhor e voltarmos a receber alguma coisa da parte de Deus. Vamos ler o ponto 2 aqui, vamos lá? No caso do bezerro de ouro, os filhos de Levi se redimiram da maldição e receberam o sacerdócio, posicionando-se ao lado de Deus, juntamente com Moisés. Eles não levaram em conta os relacionamentos pessoais. Vínculos naturais podem nos fazer provar a morte e nos afastar da vontade de Deus. Irmãos, isso aqui é muito interessante, muito importante, sabe? Por quê? Teve aquele episódio lá do bezerro de ouro, né? O povo profanou ali, foi uma verdadeira profanação, aquele bezerro, né, que eles dizem que jogaram lá o ouro no fogo e surgiu aquele bezerro, mas o fato é que eles estavam adorando aquele bezerro ao invés de adorar a Deus. E naquela ocasião, então, Moisés, ali movido por Deus,
fez lá aquele desafio. Quem é pelo Senhor, pegue sua espada aí e acaba logo aí com quem está envolvido nisso. E aí Levi tomou essa posição. Levi, que perdera lá, por ter uma atitude natural, o que aconteceu? Ele perdeu também o direito de primogenitura, mas aqui ele ainda conseguiu recuperar, ele, né, recebeu o sacerdócio. Por quê? Porque ele assumiu uma posição do lado de Deus. Irmãos, vamos assumir a nossa posição também do lado de Deus. E aí, certamente havia familiares, sei lá, amigos envolvidos nessa história. Mas veja o que diz aqui. Ele não levou em conta relacionamentos pessoais. Vínculos naturais podem nos fazer provar a morte e nos afastar de Deus. Irmãos, pode ser que chegue um dia que você vai ter que assumir uma posição como essa. Ou o seu filho, ou a sua mulher, ou o seu esposo. Então nós temos que ter a postura de assumir por Deus. Não levar em consideração os relacionamentos naturais. Porque isso diz respeito ao nosso futuro também. Se nós optarmos por não assumir a responsabilidade por Deus e assumir pelos vínculos naturais, a gente tem que estar consciente e claro das consequências disso também. Então nós precisamos, irmãos, ser esses que estão dispostos a dar a própria vida, mas para cumprir a vontade de Deus. Amém. E aí, como ele diz no final aqui, né? Os nazireus e os sacerdotes não podem se aproximar da morte de quem quer que seja. Deve haver separação entre o que é santo e o que é imundo. Bom, muitos compreendem, falam desse versículo, pegando ele ao pé da letra. Tá? Você já faleceu um parente seu, não vou não, porque aquilo é tocar na morte. Não se trata disso. A morte é muito mais do que isso. São coisas nocivas. São coisas que podem nos fazer morrer, apagar, abafar o nosso espírito. Conversas, coisas que vemos. Então a morte, ela pode estar presente em várias coisas. Mas como um nazireu, nós não podemos inclinar o nosso coração, nem tocar nessas coisas que podem causar isso em nós. Amém. Temos que ser pelo Senhor. Lembrar, eu sou um servo do Senhor. Eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Não devo ter participação, nem tocar nessas coisas. O que nossos olhos veem pode macular o nosso voto nazireado. O que as nossas mãos tocam pode macular também o nosso sacerdócio. Por onde nossos pés andam, podem também macular o nosso sacerdócio. Vamos, irmãos, procurar realmente nos santificar. Ser santos. Ser santo é ser separado. Separado de quê? De todas essas coisas. Então, essa atitude da parte de Levi fez com que ele pudesse, então, ganhar esse bônus, essa bênção do sacerdócio. Amém? Amém. Voltando aqui à leitura do capítulo 49, vamos aqui agora no verso 8, porque até então, até o verso 7, falou sobre Rúben, sobre Levi e sobre Simeão. Aí quando chega no versículo 8, diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, e tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E ele obedecerão a ele, e a ele obedecerão os povos. Prestem atenção. Que aqui traz à tona novamente, mais uma vez, essa questão da realeza. Onde é que está contido isso? Aqui, nesse versículo 9 e versículo 10. Então, até então, a história de José, tudo que ele viveu, tudo que Deus permitiu ele passar, a utilidade que ele teve, foi para a manutenção daquele povo. Que no final da história, o povo, né, que foi refugiar-se ali no Egito, no meio daquela crise, quanto eram eles no total? Vocês lembram? Quantos? 70, exatamente. Então perceba que foi providencial tudo o que aconteceu com José.
algo que parecia tão ruim, de tão grande maldade que os irmãos fizeram com ele, mas fazia parte do plano de Deus para preservar o seu povo. José foi enviado para o Egito, a história nós já conhecemos, os seus irmãos junto com seu pai foram para lá, e aqueles 70 apenas, lá na frente, 430 anos depois, mais ou menos isso, né? Eram pouco mais de 2 bilhões de pessoas. Então, a vida foi preservada, o propósito de Deus foi mantido, o objetivo, a realeza, o reino aqui na terra também foi mantido, mas isso agora se deu tudo por meio de Judá. Sai da esfera de José e agora entra com Judá. E é interessante, irmãos, queria ler com vocês alguns trechos aqui. Deixa eu ler o ponto 3 da quinta-feira, acho que é interessante aqui. Diz assim: embora José tivesse todas as condições para receber a primogenitura, Deus não podia ser injusto com Judá, que era o próximo da linha de sucessão desse direito. Embora Judá inicialmente não parecesse preocupado com a vontade de Deus, com a descendência e com a primogenitura, por meio de Tamar, ele percebeu que Deus precisava de uma linhagem pela qual viria Cristo. Ciente disso, Judá mudou de atitude e passou a se destacar entre seus irmãos. Então, irmãos, o que de fato pode fazer